Oi para você que está acompanhando o Munilanches. Hoje a gente vai fazer uma receita muito especial, uma receita que é secreta, uma receita de família. E é uma receita que a gente faz nas datas especiais, em especial no Natal e de vez em quando no Ano Novo também. Uma receita que foi passada pela minha avó, segundo ela pela mãe dela, pela família dela ali. E que é uma receita portuguesa, segundo ela, mas eu nunca achei na internet também, nunca achei essa receita certinha. Então é uma receita secreta, única e é muito gostosa. É como se fosse um panetone salgado, um panetone com muitas carnes defumadas, com paio. Eu vou mostrar todos os ingredientes aqui daqui a pouco e vou deixar os ingredientes aí abaixo. A gente chama de bola, então a gente vai fazer uma receita de bola, que é uma receita especial e secreta de Natal. Então minha avó não pode nem ver esse vídeo aí, senão ela vai tirar do ar. Então a gente vai precisar aqui mais ou menos 1,5 kg de farinha, né? Eu vou sentindo um pouquinho durante a receita ali na hora que eu vou bater a massa. A gente vai precisar de mais ou menos uns 3 paios, umas 150 gramas de copa, bacon, uns 150 gramas também de bacon, duas linguiças calabresas, né? Linguiça defumada, 150 gramas de costelinha defumada, aqui um lombo canadense, né, que foi o que eu encontrei, mais ou menos, são 3 colheres bem cheias de manteiga, né, 3 xícaras de leite, eu vou deixar tudo aí certinho na descrição, um pouquinho de açúcar, 3 tabletes de fermento de 15 gramas, né, foi o que eu encontrei aqui, não achei da outra marca, e 15 gemas de ovo, então vão 15 gemas de ovo nessa receita. Antes de começar a receita, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar toda essa carne defumada bem pequenininha ali, bem quadradinha. Eu vou pedir a ajuda da minha mãe para fazer isso, porque daí eu pego a gordura da carne e uso como banha. A gente vai precisar de banha também para fazer essa receita. Então uma receita ali bem calorosa, né? Ela vai gema de ovo, vai manteiga, vai banha, vai bastante gordura nessa massa aí. E daí antes a gente usava banha já, aquela banha que você compra pronta, mas daí eu comecei a usar a própria gordura que a gente frita as carnes. Então o primeiro passo vai ser cortar essas carnes, fritar essas carnes aí bem pequenininhas. Daí eu vou deixar esfriar um pouquinho, pegar essa gordura para ajudar a fazer a massa. A massa, a gente vai fazer uma fermentação inicial ali, né? Então vou esquentar o leite e vou mostrar tudo direitinho para vocês. Então para me ajudar a cortar as carnes, minha mãe tá me ajudando aqui a cortar. Vai ser bem pequenininho, vou mostrar aqui mais de perto também. E eu vou cortando junto para agilizar o processo aí. Agora que a gente tá terminando já, tô esquentando uma panela bem grande para poder fritar toda essa carne. Então é importante fritar, né? A gente cortou bem pequenininho, como você pode ver aí no vídeo. A gente tirou também a pele do paio, da linguiça defumada, porque é uma pele um pouquinho mais grossa e ela vai soltar depois. Então você pode tirar essa pele antes, né? Eu não tinha tirado de todas, eu comecei o paio sem soltar e depois a gente foi soltando. Todos os ingredientes da massa eu já deixei fora da geladeira, então a manteiga já tá aqui fora pra ir ficando na temperatura ambiente, que é um pouquinho melhor pra fazer massa. Então agora a gente vai fritar essa carne toda, você vai acompanhar, vou pôr um pouquinho de óleo, deixa eu jogar a câmera mais pra cá. Aqui eu já deixei a panela esquentando, eu vou pôr um pouquinho de óleo só pra ajudar a soltar um pouquinho mais das gorduras e pra sobrar um pouquinho mais de caldinho. Caldinho não, né? A gordura pra gente juntar na massa depois. Então eu peguei uma panela um pouquinho mais grossa, vou deixar esquentar por mais tempo. Então aqui eu tô com uma colher aqui pra mexer essa carne, né? Eu prefiro colher de pau, mas não tem, é uma colher um pouquinho pequena, mas vamos ver se dá. E tô com essa câmera aqui pra ajudar você a ver um pouquinho mais de perto, né? Como eu tô atrás de um balcão, essa câmera aqui vai ajudar você a ver a receita sendo preparada. Então aqui eu coloquei o óleo, eu vou começar com o bacon, porque o bacon solta um pouquinho mais de gordura, então eu prefiro começar com ele, mas não tem muita regra não. Quando minha avó fazia, ela colocava tudo junto e ia fazendo. Não pode fritar muito, porque senão vai virar um torresmo, né? Não é a ideia. Então só vou dar uma esquentadinha aqui nesse óleo, a panela já tá bem quente. E também tô testando o microfone, né? Tá chovendo, espero que o barulho da chuva não interfira tanto, nem o barulho da panela aqui. Então bem rapidinho aqui, só dar uma esquentadinha. A carne eu vou colocando aos poucos, porque a panela não é tão grande. Eu vou pondo, deixa ela diminuir um pouco, o tamanho das carnes. Então ela não é muito grande, né? Tá vendo? Bem pequenininha. E ela encolhe um pouquinho mais. Se couber tudo na panela de uma vez, eu já vou colocar tudo. E eu vou usar essa mesma coisa aqui, esse mesmo balde, para mexer a massa daqui a pouco. Então aqui a carne é um processo que demora um pouco, né? A gente vai mexendo aqui para misturar bem e para fritar tudo por igual. É para ela ficar bem fritinha, né? Então demora. Eu vou trocar essa colher que não tá me ajudando muito não. Peguei uma colher, vamos ver se fica mais firme, para ir mexendo aqui a carne. Um ponto importante quando você vai fazer massa é não lavar a mão com detergente, que dizem que acaba atrapalhando aí na ação do fermento. Então aqui vai misturando bem, tirando lá do fundo para não ficar muito frita algumas e outras
fritas. Tá no fogo alto aqui. Então lembrando que é uma receita de família, né? Minha avó sempre fez nas datas especiais. Com o tempo eu fui ajudando ela, foi um processo meio longo. No começo eu só cortava a carne, depois só fritava, até o momento que eu comecei a fazer a massa. E também não foi fácil de acertar. Como é uma massa, a gente faz 3 receitas, né? Aqui a gente tá fazendo 3 receitas. Então cada receita vai uma xícara de leite, um pouco mais de meio quilo de farinha, vai metade dessas carnes aqui, vai um fermento só. Normalmente a gente faz 3 receitas, porque a gente faz só uma vez por ano, a gente já faz bastante para a família inteira. Então eu vou deixar fracionada aí a receita para uma receita só e a receita completa. Então, como eu estava falando, como a gente faz uma receita muito grande, né, acaba ficando uma massa grande, então é difícil chegar no ponto na hora de assar. Então isso é um ponto bem importante. E outra coisa também que eu lembrei é que a gente precisa de papel manteiga. Na verdade dá para fazer sem papel manteiga, né, untando a forma com manteiga e farinha, mas eu já percebi que o papel manteiga ajuda a segurar um pouquinho o calor e assar a massa melhor por dentro. Sem o papel manteiga você tem que deixar no fogo um pouco mais baixo. Mas é possível, é viável. Então aqui eu pausei um pouquinho o vídeo, né, porque é um processo que demora um pouquinho. Daí você vai vendo como ela vai pegando um pouquinho mais de cor, né, vai ficando mais escura aí, vai queimando com a panela. E daí a gente vai mexendo o tempo inteiro, que senão ela gruda na parte de baixo. Então mexe bem para não grudar tanto. E isso vai uns 20 minutos de fritura ou um pouquinho mais, porque tem bastante carne aqui. Bom, como não tinha colher de pau aqui, eu peguei uma luva porque tá esquentando bastante. E eu tô com dificuldade de tirar a carne do fundo, senão vai grudar muita carne aqui e vai sobrar pouco óleo, pouca banha, né? Mas olha a diferença já de quando começou para agora, já tá quase pronto. Mais uns 5 minutinhos aqui já desligo. Mas ó, como vai grudando no fundo, tem que mexer bem, que essa é a parte mais gostosa da bola, essa carne queimadinha. Deixa mais uns 5 minutos aqui e a gente volta para ver a diferença de quando começou para agora. Cada hora que eu ligo a câmera eu tô mexendo de um jeito diferente, mas eu consegui uma colher um pouquinho mais firme aqui, tá um pouco mais fácil de mexer, né? Mas ó, tá grudando bastante aqui, já tá quase no ponto. Ainda tá um pouquinho mole, né? Eu tenho que deixar a carne bem firme, bem durinha, mas já tá quase pronta. Mexer bem pra fritar tudo. Ó, tá vendo? Olha a diferença de quando a gente começou a fritar para agora. Vou dar uma última mexida aqui. Tá dando uma grudadinha na panela. Não é muito normal, mas depende da panela e não tem problema, né? Então aqui terminando de fritar, eu vou deixar ela descansar um pouquinho pra descer a gordura e vou aproveitar aqui pra amornar o leite aqui já nessa panela, nessa boca do fogão, na verdade. Já tenho aqui 3 xícaras de leite, né, uma xícara por receita. Então aqui eu vou dar uma esquentadinha, né, nesse leite. É bem morninho mesmo, bem rápido aqui, ó, senão a gente não consegue pôr a mão pra fazer. Então eu testo com o dedo mesmo, porque se eu não conseguir deixar a mão aí dentro, é porque não vai dar certo pra fazer a massa. Enquanto isso aqui a carne tá dando uma descansada pra soltar mais a banha ali, depois eu separo ela pra esfriar mais rápido, enquanto a gente faz a massa. Achei que já tinha acabado a chuva, mas a chuva vai vir chuva mais forte, então vocês vão ouvindo uns trovões aí. E agora a gente vai fazer uma parte, vai começar a fazer a massa. Então essa parte que a gente vai começar a fazer chama de mingau, né? Minha avó chama de mingau, que é deixar fermentar um pouquinho ali. A gente vai colocar o fermento, um pouquinho de açúcar, o leite e uma xícara de farinha pra deixar ele curtir ali no momento inicial. E depois a gente juntar todos os outros ingredientes da massa, que são as gemas de ovos, que a gente vai separar logo depois de fazer esse mingau, enquanto ele vai descansar um pouquinho. Mais farinha, a banha e a manteiga. E uma pitadinha de sal, mas é bem pouquinho porque a carne já é bem salgada. Então vamos aqui, ó, pegar os fermentos, já tinha deixado separado e fora da geladeira pra ele ficando na temperatura ambiente, que é bem importante pra fazer massa. Então vou colocar os fermentos aqui. Vou pegar o açúcar, vou pôr um pouquinho de açúcar aqui, ó. Uma pitadinha de açúcar também, só pra ativar o fermento. Então o fermento Flashman, né, aquele fermento fresco natural, fermento biológico fresco, né, não é o fermento em pó, que a gente tá fazendo massa. Então aqui eu vou amassando, né, um pouquinho esse fermento, pra ele dissolvendo e virando uma gosminha, você vai ver, ó, daqui a pouco. Então vou apertando aqui. Eu peguei uma bacia para fazer a massa. Você pode usar um baldinho, aquelas bacias de batedeira também, que funcionam bem, mas é bom que daí ela faz menos sujeira e você controla um pouquinho melhor ali onde você vai amassar, até virar uma forma bem grande, você vai ver. Ó, tá vendo como ela vai mudando a textura aqui, ó? Vai virando tipo uma melequinha aqui, ó. Assim já tá bom, ó, tá bem grudenta já. Vou pegar o leite que eu já tinha amornado e vou colocando o leite aqui, ó, soltando da minha mão e misturando essa fermentação aqui. Vai virar um leite bem escuro, você vai ver. Tá vendo, ó? Vai soltando, dissolvendo no leite morno. Deixa dissolver bem. O leite tá morno, bem morninho assim, bem fraquinho. São 3 xícaras de leite, porque a gente tá fazendo 3 receitas aqui nesse vídeo. Você pode fazer numa quantidade menor.
tem as proporções. Se for uma receita só, é uma xícara de leite. Então dissolve bem e daí eu vou pôr mais ou menos uma xícara de farinha, que é só para dar a fermentação inicial. A farinha, você pode usar a farinha de trigo normal, dar uma misturada aqui, uma soltada aqui nesses gominhos que formam. Vai soltando, não precisa ficar perfeito não, porque na hora de sovar a massa, ele vai tirar todos esses carocinhos que estão ficando, ó. Só para ter uma massinha aqui, né? Um líquido para ele fermentar. Como o balde é grande, eu vou deixar descansando aqui no armário, eu já deixei um espaço aqui para ele ficar num ambiente bem fechado, sem entrada de ar e um pouquinho mais quente do que fora do ambiente normal. Então aqui já esparrou um pouquinho de farinha, né? Os outros ingredientes estão aqui, a manteiga, o sal, que a gente vai usar bem pouquinho, e mais farinha. Já vou deixar aberto outro pacote também. Então, ó, tá vendo? Só de abrir o pacote ele já tá espalhando farinha. Então, enquanto ele tá descansando aqui, né? A massa vai fermentar. Eu vou fazer a parte que é mais difícil para mim, que é separar o ovo, separar a gema da clara. Então a gente vai precisar de 15 gemas de ovo, são 5 gemas para cada receita. Então deixei 2 potinhos aqui para ir fazendo esse processo. Eu gosto de deixar já contado aqui os ovos, porque se eu erro eu sei quantos estão faltando. Ó, tem 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ovos. Então vamos lá para esse processo que para mim é o mais difícil. Então dou uma batidinha aqui, abro, tiro uma parte da casca, vou jogar ali, coloco na mão, já estourou essa gema, mas eu vou aproveitar mesmo assim. Tem que tirar o máximo possível da clara. Se ficar gema na clara não tem problema, que normalmente a gente nem usa isso. Então vamos pro segundo. Então eu jogo aqui na mão e já separo a clara do... Esse deu mais certo. Vou fazer mais um aqui, e daí eu vou dar uma pausada, né? Você não precisa ficar vendo ovo por ovo. É o mesmo processo para todos os ovos. Semana passada eu tentei fazer igual eu vejo na internet com uma garrafa. Você pega a garrafa, corta a garrafa e depois você puxa só a gema. Até que dá certo, mas nesse jeito mais antigo que eu já fazia antes, ele funciona um pouquinho melhor. Tirar aqui os excessos dessas coisinhas aqui e mais uma gema. Você não vai acreditar, mas eu só errei a primeira gema do ovo. As outras todas saíram certinho, não estava gravando para você ter certeza. E aqui a clara já deixa separado, né? Eu não vou usar nessas receitas, mas daí eu vou deixar uma receita que usa bastante clara aí para você fazer e aproveitar essa clara e não jogar fora. Então aqui eu vou separar a banha da carne. Então eu deixei descansar um pouquinho. Vamos ver se consigo soltar assim sem precisar tirar a carne. Acho que não vai dar certo não. Não vai dar certo, vou desperdiçar a carne. Tá, fazer de outro jeito. Vamos ver se assim vai. Então eu acho que não vai porque não soltou muita banha aqui não. Vou tirar a carne daqui, soltar pra cá, mas tá bem sequinha essa carne. Não sei se eu vou conseguir tirar uma xícara de banha, uma xícara, mais ou menos 3 colheres de banha, né, que é o que precisa para a receita. Bom, dessa vez eu estou na casa da minha irmã, não voltei para a estrada, passei o Natal aqui, no ano de 2023, finalizei todos os estados do Brasil. Bom, não soltou banha dessa carne dessa vez, então vou fazer um plano B, aproveitar que a minha irmã tinha banha de porco congelada e vou derreter um pouquinho ali com onde eu fritei a carne para pegar o gostinho e vou usar essa banha mesmo. Agora vai ser o teste real do microfone, porque a chuva deu uma apertada aqui e vai ser a hora de fazer a massa, de bater mesmo, de sovar. Eu vou pegar o mingau aqui que eu deixei descansando e olha como ele já cresceu aí, deu uma fermentada mesmo. Agora a gente vai adicionar todos os ingredientes de uma vez mesmo, ó. Vou pegar as 15 gemas de ovos aqui, ó, colocar, tirar bem aqui o que sobrou para não desperdiçar e aproveitar bem para a receita. São umas 3 colherzinhas de banha, então como eu falei, né, a carne não soltou tanta banha, eu acabei usando banha de porco congelada mesmo. 3 colheres, dá um golinho a mais aqui. E 3 colheres bem cheias de manteiga também, que já tem mais ou menos 3 colheres. Então vou pegar aqui, ó, duas. Vou usar toda essa manteiga aqui. Então, como eu tinha falado, é uma massa bem gordurosa mesmo, né? Vou mexendo esse daqui, já deixei as 2 farinhas abertas. Então já usei um pouquinho da primeira farinha, vai mais ou menos 1,5 kg de farinha. Eu vou fazendo mais no olho mesmo. Vou batendo, vou vendo como que fica. Eu não tirei as pulseiras, essas coisas, porque não tá saindo. Vou colocando a farinha. E a gente vai mexendo aqui no começo. Vai vendo como que a massa vai ficando. Misturar bem todos os ingredientes. E vamos vendo a massa pegar aos poucos.
Então aqui, ó, tá vendo? Ela vai engrossando com a farinha. Então é um processo um pouquinho lento. Talvez eu vou acelerando um pouquinho o vídeo, né? Porque você não precisa ver toda essa parte aí. E eu não consigo falar muito enquanto eu faço as coisas, né? Então, eu vou acelerando, a gente vai colocando farinha até começar a desgrudar. Então aqui eu vou dar uma mexida inicial pra pegar todos os ingredientes, né? A manteiga ainda tava meio cheia. Vou colocar uma pitadinha de sal daqui a pouco também, pra não perder tanta fermentação. E lembrando que a carne é bem salgada, então é uma pitadinha bem pequena de sal mesmo. Vou pondo a farinha aos poucos, até pra não empelotar, né? A gente vai pondo, vai misturando, pra não empelotar e pra não ficar farinhenta com aquela massa com gosto de farinha, sabe? Então aqui ela tá pegando bem já, ó. Tá absorvendo. Então eu vou pondo farinha até ela parar de grudar. Já vou terminar com esse primeiro saco de farinha. Então, tá vendo? Tá pegando ainda na mão, mas já tô sentindo a massa ganhando consistência aqui. Ó como ela vai encorpando. Tá pegando bem essa farinha, acho que é boa. Eu vou soltando as laterais também conforme eu vou amassando. Deixa eu limpar um pouco minha mão. Já vou pôr um pouquinho mais de farinha, que já absorveu a farinha que eu coloquei. E já tá soltando bem da mão. Talvez não vai nem 1,5 kg, hein? Vamos ver. Então vou amassando, juntando essa farinha, ela vai absorvendo, ó. A massa vai absorvendo a farinha que tá no balde. Já dá pra soltar um pouquinho mais as laterais. E agora é sovar mesmo. Amassar, amassar, amassar. Achei que não ia precisar mais de farinha, ó, mas já tá pegando um pouquinho de novo. Absorver bem aqui o excesso que tinha na vasilha. E bater nessa massa. Vou pôr um pouquinho mais de farinha, que tá começando a grudar um pouquinho. Daqui pode pôr por cima, pode pôr um pouquinho embaixo. E vai amassando. Conforme ela absorve a farinha, você adiciona um pouquinho mais. Mas eu acho que eu só vou pôr essa, já deu 1,5 kg. E essa já vai demorar pra absorver. Vou colocar uma pitadinha de sal, bem pouquinho mesmo, ó. Só pra dar uma salgada. Lembrando que a carne já é bem salgada, então é bem pouquinho mesmo. E aqui sovar essa massa, porque tá com bastante farinha agora. Tem que apertar até absorver essa farinha. Eu já não vou pôr mais farinha, não. É cansativo. Eu já não consigo falar fazendo qualquer coisa, amassando a massa, então falo menos ainda. Ó, já tá bem consistente a massa, ó. E eu tô cansado já. Mas tem que sovar bem por uns 10 a 15 minutos. E ela não tá mais grudando. Vou começar a colocar a carne aqui dentro. Então aqui ela vai voltar a dar uma engordurada, né? Porque a gente vai pôr a carne. Como a gente faz pra pôr a carne, né? A gente abre um buraco, coloca uma pitada de carne, vou pôr com a mão mesmo. Tá vendo, ó? Não foi pouquinha, não. E daí vai misturando. Daí você vai ver que a massa dá uma engordurada de novo. A gente mexe umas 2 vezes aqui, ó. Dá umas 2 dobradas nela. Abre outro buraco e põe mais carne. Tem muita carne pra colocar. A gente junta aqui de novo. Vai misturando aqui. Eu vou dar uma misturada um pouquinho maior, porque já tem 2 mãozadas de massa, de carne, pra espalhar bem. Aqui, ó, tem um buraco que tá sem carne. Daí eu abro um buraco aqui e adiciono mais uma mãozada de carne. Tentando pegar todos os espaços que ainda não tem carne e misturando bem para ter carne em tudo depois. Senão fica com uns pedaços cheios de carne e outros sem nada. Essa é uma receita que eu quero criar uma vegetariana. A vegana vai ser difícil, né? Que é uma massa que vai manteiga, ovos. Mas vegetariana eu fiz um teste inicial que ainda não deu muito certo, porque faltou o gosto do defumado. Ficou tipo um pão normal, né? Vai vendo que ela vai ficando bem engordurada de novo, né? Porque a carne a gente fritou. E a banha não soltou, então a banha tá toda na carne. E ela vai ficando bem pesada, porque tem quase 1 kg de carne, 1,5 kg de farinha, ovo, leite, tudo aqui dentro. A gente vai fazer em 2 formas separadas. E vou colocar o restinho da carne aqui, suando. A gente tá no momento final aqui dessa massa, daí a gente vai dividir ela e deixar descansando com um truque milenar que minha avó também ensinou, que é tirar um pedacinho dessa massa aí e colocar num copo de água e esperar ela boiar, que representa a fermentação da massa. Então aqui já tá praticamente bom. Vou separar essa massa em 2, forrar a forma com papel manteiga e deixar descansar mais um pouco. Deixa eu pegar uma faquinha aqui para dividir essa massa em 2. Então, ó, tá uma massa menos fofa, né? Normalmente quando você faz isso com a massa mais fofinha, ela corta. Então aqui eu já separei as 2 massas, ó.
E eu vou fazer uma numa forma com buraco no meio, aquelas formas de pão, e a outra numa forma normal mesmo, esticada. E agora a gente vai ver se a massa vai crescer também, né? Nossa, cansei. Sovar essa massa aí. Minha mãe tá me ajudando ali também a colocar o papel manteiga na forma. A gente tinha papel manteiga aqui. Mas se não tivesse, pode juntar com manteiga e farinha a forma, que dá certo. Lembrando que tem que deixar o forno um pouquinho mais baixo. Então aqui a gente tem a primeira forma, ó. A gente não tem muito, é mais no olho aqui. Vou pegar um pedaço da massa aqui, ó. Dar uma batida, porque essa forma é mais esticada. Não vou amassar muito. A ideia é que a massa dê uma crescida aqui e absorva as laterais. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu pegar o copinho com água. E essa aqui é a técnica milenar, ó. Pega um copinho com água, tira um pedacinho da massa, pequenininho mesmo. Dou uma enroladinha nele e coloco a massa dentro, ó. Inicialmente ele afunda e daí a ideia é que quando ele boiar, é porque a massa tá pronta para ir pro forno. Vou deixar aqui no cantinho, daí eu mostro para vocês quando boiar, se boiar. Semana passada demorou bastante. Então essa massa eu vou deixar aqui no ambiente fechadinho, né, igual eu tinha feito com fermento inicialmente. Para outra a gente vai colocar numa forma de bolo. Então, o que é bom da forma de bolo? Que ela fica com mais casquinha. Ela fica mais casquinha porque ela assa todos os lados, né? Deu uma quebrada aqui. Esperar a forma para terminar de fazer ali o formato. Chegou a forma aqui. Então tá vendo? Uma assadeira de pão. Vou pegar aqui e colocar. Coube direitinho, deixa eu tirar o papel, senão gruda no papel. Então tá vendo o tamanho dela aqui agora? Ó? Vamos ver o quanto que ela vai crescer antes mesmo de pôr pro forno. Então deixa eu ver onde que eu vou deixar essa. Aqui tem um espacinho, deixei num ambiente fechadinho ali. Vou usar essa coisa para tampar a primeira massa. Deixar mais fechada ainda. É isso, agora eu vou acender o forno para dar uma esquentada. Vou deixar aceso no calor máximo ali enquanto a bolinha boia. E daí depois quando eu colocar a massa, eu vou baixar um pouquinho o fogo. Ó, aqui a bolinha já subiu, ela estava aqui embaixo no começo e agora já está aqui em cima. Então eu vou colocar a primeira massa no forno. Vamos ver se ela cresceu também, ó, já deu uma crescida, ó. Ó como espalhou um pouquinho mais aqui, ó, pela forma como um todo, ainda não 100%. E eu vou colocar no forno ali a uns 180 graus, mais ou menos na metade, e vai ficar ali assando por mais de uma hora, mais ou menos, 1 hora, 50 minutos, mais ou menos isso. Então eu vou colocar lá e vamos ver se ela cresce mais também, essa é a ideia. Coloquei a massa no forno, agora é esperar um pouquinho para ela assar ali por uns 50 minutos. Se você fez essa receita e gostou, deixa uma curtida aí, segue o canal que eu tô viajando pelo Brasil, conhecendo culinárias regionais, e no ano que vem a viagem vai se estender pela América. Olha como fica bem douradinha aí, a gente vai cortar daqui a pouco. Agora vamos cortar. Olha como fica por dentro. Se você fizer aí na sua casa, fala como que ficou. Vou experimentar aqui. Tá bem quente ainda, saindo fumaça, ó. É muito boa. Se inscreve no canal e acompanha. Obrigado.